Olá, sejam bem-vindos novamente e neste vídeo nós vamos falar sobre algumas modalidades de armazenamento de dados de uma maneira mais rudimentar. Eh, Essas maneiras elas ainda são utilizadas, é correto utilizá-las, porém elas apresentam algumas limitações que quando a gente trabalha com o sistema gerenciador de bancos de dados nos facilita bastante, tá? Hoje nós vamos falar desses modelos rudimentares sobre o CSV, o XML, o JSON e também a gente vai abordar o Excel, né? Uma planilha que alguns de vocês já tenham utilizado ou tenham conhecimento a respeito, tá? Então a gente vai começar falando sobre o CSV. O CSV nada mais é do que um arquivo que a gente armazena os dados, separando cada atributo, né, cada coluna com um símbolo que delimita cada uma dessas colunas, tá? O mais comum é o ponto e vírgula ou a vírgula. Vocês vão encontrar das duas formas aí quando se trata de CSV, tá bom? Então aqui nós temos um exemplo de um arquivo CSV. Vocês podem ver que tem 6 linhas. A primeira linha é o que a gente fala do cabeçalho. O que é esse cabeçalho, né? É o nome das colunas, o que representa cada um desses registros. Então, o primeiro registro antes do ponto e vírgula, estou falando do username. O segundo ponto e vírgula é o identifier. O próximo campo é o one-time password, o recovered code e por aí vai, tá? E as linhas seguintes são os registros de fato. Então, o que eu tenho aqui nessa linha 2, né, ou no primeiro registro? Eu tenho o username, é o Booker 12, o identifier eu tenho esse número, o one-time password eu tenho esse código e por aí vai, tá? Então, cada linha do arquivo CSV é um registro que a gente está armazenando. E o que eu sei, o que significa cada um desse código, é o que a gente fala que está no cabeçalho, tá bom? Então essa é a primeira forma de um armazenamento, né, um banco de dados que a gente salvar os dados que a gente quer em um arquivo, tá? Aí vocês podem perguntar, como que eu salvo uma imagem em um CSV? Vocês não salvam? É uma limitação. Então teria que pensar em uma estratégia para solucionar esse problema caso vocês optem por utilizar o CSV como armazenamento de dados, tá? Novamente, o CSV, a gente usa bastante o CSV, principalmente quando a gente quer exportar os dados e importar em outro software, tá? Ele não é comumente, a gente não utiliza ele normalmente como um banco de dados, mas a gente está apresentando aqui como uma maneira, né, o CSV, mas na verdade qualquer tipo de arquivo estruturado a gente pode considerar também como um banco de dados, apesar de não ter um sistema gerenciador de banco de dados por trás, tá? A segunda modalidade que nós temos é um método que já foi utilizado bastante no passado, principalmente em comunicação entre softwares, que é o que a gente chama de web service. Essa modalidade também é uma forma de armazenar os dados. Existem alguns bancos de dados públicos que exportam todos esses dados dele em um XML, que nada mais é do que um arquivo separado por nós, né, tags, tá? É muito parecido com HTML quando a gente faz um sistema web. Então eu tenho as tags aqui, nesse caso nós não temos o arquivo cabeçalho, porque o cabeçalho na verdade já é o nome das tags, então username, Booker12, identifier, os registros, e tudo isso está encapsulado por uma tag que eu defini o role. Tá? O legal do XML é que essas tags a gente define, tá? O nome das tags a gente que escolhe, mas o importante aqui de utilizar, né, esse formato desse arquivo é a gente definir realmente como que será estruturado. Então, neste exemplo aqui, cada registro ele está dentro de uma tag row, né? Então eu tenho aqui o primeiro registro, nós temos aqui o segundo registro e por aí vai. Eu poderia ter dado esse nome de linha, se eu quiser, bastava substituir todos os registros de row para linha, tá? Então eu posso definir essas minhas tags como eu preferir, tá? Então esta é a segunda forma. Vou mostrar aqui uma terceira forma de como a gente pode armazenar dados. Novamente, não é uma forma muito comum, né? São arquivos de JSON. Na verdade, minto.
E ele é bastante comum quando a gente fala de Big Data, vários softwares de bancos de dados enormes, eles utilizam esses conceitos do JSON para armazenar os dados. E o JSON ele é muito utilizado mesmo na comunicação entre softwares, igual a gente falou que o XML era utilizado antigamente para fazer a comunicação, né, através do web service. Agora o JSON está sendo o formato padrão destas APIs. Então, se você quiser acessar a API do Spotify, a API do Instagram, do Twitter, ele provavelmente a comunicação entre o seu software e o Twitter e o seu software entre o Spotify será no formato JSON, tá? E ele tem essa cara, tá? Ele é separado por essas tags e novamente a gente não tem um arquivo header, porém a gente tem estes formatos, tá bom? Então a gente falou de 3 tipos de arquivos que a gente pode armazenar os dados. E eu vou trazer aqui para vocês um quarto exemplo que vai ser, na verdade, que nós vamos utilizar como realmente exemplo para a nossa disciplina, que é o Excel, tá? Então, no Excel nós temos as colunas, perfeito? E nós temos também as linhas. Então, tem a coluna A, tem a coluna H, que tem nos registros. A primeira linha nós temos o cabeçalho e, em seguida, nós temos o registro. Então, a planilha do Excel realmente muitas empresas não utilizam software e essas empresas elas funcionam através de planilha de Excel. Tá? Então, os dados dessa empresa, contabilidade, eles utilizam o Excel. E talvez vocês tenham utilizado o Excel alguma vez, sei lá, para colocar quais livros vocês já leram, ou quais filmes vocês já viram. Se você quiser fazer um catálogo de livros que vocês tenham, por exemplo, você emprestou um livro para alguém, um jogo. Então, é uma maneira de utilizar como armazenamento de dados de uma maneira mais estruturada, tá? E, novamente, como exemplo, nós temos tanto o XML quanto o JSON e o CSV, que a gente pode salvar dados nesses tipos de arquivo que a gente abordou neste vídeo. Eu queria trazer então para vocês nesse vídeo outras maneiras mais rudimentares de armazenamento de dados, tá bom? Como foi apresentado, os 3 tipos de arquivo e também a planilha do Excel, que é realmente muito utilizada em empresas. Não será o que nós vamos trabalhar com o sistema gerenciador de banco de dados, porém, para a gente construir o conhecimento do sistema gerenciador de banco de dados, nós vamos inicialmente trabalhar com o Excel, tá? Para a gente entender o que são linhas, colunas, e começar a trazer alguns termos do SGBD aplicado ao Excel para depois partirmos para o banco de dados, né? Para o sistema gerenciador de banco de dados, que é o nosso foco. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.